E aí pessoal, tudo bem? Professor Maurício Mendes, professor de matemática, e a nossa aula de hoje é sobre dinossauros. Opa! Não, tô brincando, não é sobre dinossauros. A nossa aula de hoje é sobre permutação e arranjo simples. Esses dinossauros aqui são uma obra de arte do meu filhinho de 4 anos, afinal de contas, eu tomei um pouco do espaço do quarto dele para poder gravar a aula de vocês. E nos horários de folga, ele tem o seu tempo livre aqui para desenhar os seus dinossauros. Mas antes da nossa aula, então, solta a vinheta. Então vamos lá, pessoal, agora vamos falar então sobre permuta e arranjo simples. Bom, permuta, o que é permuta? Permuta é uma troca, né? Troca. Aqui na matemática vai ser uma troca de posição. A gente vai permutar, vai mudar de posição, certo? Então olha só, aqui diz assim, ó. Cada possível ordem dos elementos é chamada de permutação simples. Então cada possível ordem, cada local, cada possível ordem, cada possível posição que aquele elemento esteja é chamado de permutação simples. Então, cada possível troca de ordem ali, né? Mudança de posição, cada mudança de posição. A quantidade de permutação simples de n elementos, de quantos elementos for, né? Um número n, um número qualquer, distintos é igual a n fatorial e denotada por p de n. Logo, a quantidade de permutações simples de n elementos distintos é o número p de n é igual a n fatorial. Então a permutação, se você tem uma certa quantidade de elementos e você quer permutar eles, basta você fazer o fatorial deles. Isso mesmo. Eu vou dar um exemplo bem simples, talvez vocês conheçam, talvez não, mas já ouviram falar sobre os anagramas? Bom, o que é um anagrama? Você pega uma palavra e você tenta ver quantas outras palavras você consegue montar com aquela, mudando a ordem das letras daquela palavra. Ou seja, você faz apenas uma mudança de ordem, uma mudança de posição das letras. Isso é um anagrama, né? Nesse caso aqui, vamos dizer aqui que eu tenho a palavra, vamos ver aqui, cones. Bom, ela tem 5 letras. Se eu quisesse saber quais são as permutações possíveis, ou seja, quantas outras palavras eu conseguiria montar usando a palavra cones, usando essas letras, sendo elas palavras que existem ou não, né? Eu não estou contabilizando apenas aquelas palavras que estão no nosso dicionário, mas sim montar outras sequências usando essas mesmas letras. Eu precisaria apenas fazer o seguinte, olha só, são 5 elementos, precisaria fazer que P de 5 é igual a 5 fatorial. Então a gente teria aqui 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Então eu consigo mais 120 combinações possíveis, modificando, ou seja, alternando ali a posição das letras da palavra cones. Beleza, pessoal? É bem simples, é bem tranquilo, né? E permutação é isso. Então permutação, ele vai me dar a quantidade de elementos e falar permute. O que eu preciso fazer é só aplicar o fatorial. É só um nomezinho agora para a gente aplicar o fatorial. Beleza? Então, ó. Então vamos lá, pessoal, olha só. Arranjo simples. Eu tenho 8 livros e preciso colocar 5 deles em determinada ordem em uma prateleira. Bom, eu tenho 5 vagas na prateleira e 8 livros para escolher. Vamos lá, vamos pensar assim, ó. 5 vagas
E na primeira escolha, eu tenho 8 opções de livro para escolher qual que eu vou colocar ali. Certo? Na segunda, eu tenho 7. E depois 6. E depois 5. E depois 4. Bom, seguinte, pelo princípio fundamental da contagem, basta a gente multiplicar e ver aqui então que a gente vai ter 6.720 possibilidades diferentes de colocar esses livros nessa prateleira. Certo? Então, gente, isso aqui é chamado de arranjo. Esse é um arranjo simples. Aqui eu escrevi o seguinte, ó. Cada modo de ordenar em fila P elementos, né, de um conjunto de N elementos. Lembra que a gente acabou de falar de P, que é permutação, e N, que é a quantidade de elementos? Com P, né, menor ou igual a N, é denominado arranjo simples, de N elementos tomados de P a P, de tanto em tanto. Como assim? Eu não estou entendendo. Calma, eu vou explicar para você. A quantidade desse arranjo é denotado por A de N em de P em P. Então, olha só. Vamos dizer aqui, nesse caso, o nosso arranjo, ele tinha quantos elementos? 8. 8 livros. Então, é um A de 8 e a gente teve que organizar ele de 5 em 5. A gente organizou ele em fila de 5 em 5. Ele foi tomado de 5 em 5. Então, a gente tem um arranjo de 8 elementos tomado de 5 em 5. Então, olha só. Fala assim, ó. Um arranjo simples de 8 elementos tomados de 5 em 5, tá, gente? Então, olha só. Esse daqui é o arranjo simples. Certo? Aqui a definição matemática, aqui a parte prática deles. Eu vou passar para vocês mais alguns exemplos para que a gente consiga entender muito bem o que é um arranjo simples. Bate um print aqui da tela, certo? E a gente já começa com o próximo exemplo. Então, pessoal, mais um exemplo aqui, olha só. Uma construtora vai construir 8 casas, sabendo que há 15 opções de plantas para cada casa e que uma mesma planta não será usada 2 vezes. De quantas maneiras as 8 casas podem ser construídas de acordo com as plantas? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos aqui, ó. Quantos elementos a gente tem? Nós temos ao todo aqui 15. São o número de plantas. Nós temos 15 elementos. Nós vamos permutar quantos? Nós vamos permutar 8. Então o nosso arranjo, ele está sendo dado, um arranjo de 15 elementos, dados de, eu ia escrever de P em P, mas é de 8 em 8. Certo? Então olha só, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, eu já deixei escrito aqui, ó. Para N e P, que pertencem aos naturais, com P menor ou igual a N, né? Até porque não tem como ser maior. Aqui, porque a gente não pode ter mais permutações do que elementos, né? A gente tem que ter mais elementos do que permutações. A quantidade de arranjos simples de N elementos tomadas de P a P é o número A, né? É o arranjo de N elementos tomados de P em P, aonde N fatorial sobre N menos P fatorial. O que é isso? Olha só, vamos organizar dessa seguinte maneira aqui, ó. O arranjo simples de 15 elementos tomados de 8 em 8 é igual a 15 fatorial sobre 15 menos 8 fatorial. Ou seja, nós vamos ter aqui, ó, 15 fatorial sobre, aqui 15 menos 8 é, não ouvi? Quanto? É isso aí, 15 menos 8 é 7.
7 fatorial. Então agora nós vamos fazer o que? Nós vamos simplificar. Vamos simplificar aqui fazendo da seguinte maneira, ó. 15 vezes 14 vezes 13, 12, até chegar a 7 fatorial, dividido por 7 fatorial. Corta, corta, e sobrou aqui pra gente então, ó, 15, deixa eu escrever aqui de novo, vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, 9, 8. E o 7 foi cortado ali. Temos isso daqui, beleza? Agora a gente só resolve e vai ter aqui então o resultado. Aqui então, ó. R$259.459.200 maneiras diferentes de construir essas casas. Beleza? Então, quando nós formos fazer arranjos simples, vamos usar então aqui, ó, os arranjos de N elementos tomados de P em P, de P a P, né? Dessa forma aqui nós vamos aplicar o quê? N fatorial sobre N menos P fatorial. Se torna bem mais prático para a gente saber aqui, então, o número de arranjos que vamos ter. Vamos lá para mais um exemplo? Aí, tá em branco. Olha só, vamos pensar o seguinte, numa sala de aula, com 30 alunos, nós vamos fazer a eleição de líder e vice-líder, certo? O líder ali, ele tem algumas atribuições e o vice-líder, quando o líder não vem, assume essas atribuições do líder. Bom, vamos pensar assim, de quantas formas possíveis a gente consegue fazer essa eleição de líder e vice-líder nessa turma aí com seus 30 alunos? Vamos lá. Bom, vamos ver aqui, primeira coisa, nós temos número de elementos, 30. Nós vamos organizá-los de 2 em 2, porque é líder e vice-líder. Certo? Então vamos lá. Nós vamos fazer assim, ó, um arranjo de 30 elementos dados de 2 em 2 é igual a 30 fatorial sobre 30 menos 2 fatorial. Certo? Ó, apliquei a fórmula. Vou escrever a fórmula aqui pra gente não se esquecer, né? Ó. A N de P em P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Vamos lá, 30 menos 2, então aqui 30 menos 2, 28 fatorial. Agora eu vou fazer aqui o meu 30, chegar até o 28, para que eu possa simplificar. Simplificando aqui, eu fico então com, ó, vamos escrever aqui, 30 vezes 29. Bom, 30 vezes 29, 870. Beleza? Então, um arranjo simples, gente, eu só preciso saber o quê? A quantidade de elementos que eu tenho e de quantos em quantos que a gente vai organizar eles, de quanto em quanto eles são dados, né? Total de elementos de quanto em quanto eles são dados. Aplico na fórmula, tenho o meu resultado. Beleza, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like, compartilhem esse vídeo.
se inscrevam no canal e não esqueçam de ativar o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima!